aparecendo para vocês é de métricas de estimativa de performance, né? É isso? Só para confirmar? Sim. Eu não vejo a tela que está apresentando para vocês aqui. Eu estou olhando a minha e às vezes eu esqueço de compartilhar e fico falando sozinha aqui. Ó, pessoal, a gente vai falar sobre métricas, tá? A gente vai usar muito isso no curso, tá? Algumas métricas para a gente avaliar desempenho. Quando eu falar performance, eu falar desempenho, eu tô falando a mesma coisa, tá? Então, agora eu tô falando desempenho é uma palavra super genérica, né? Porque desempenho do cara que corre é quantos quilômetros ele corre, né? Sei lá, numa mesma unidade de tempo. Desempenho do seu carro, sei lá, você pode estar pensando em velocidade, mas você pode estar pensando também se ele consome bastante gasolina, né? Combustível ou não. Então, desempenho é uma palavra muito aberta, né? Mas quando a gente está falando em processadores, a gente foca desempenho em tempo de execução, né? Melhorar o desempenho é diminuir tempo de execução daquele programa, daquele trecho de código, daquele benchmark inteiro, tá? Então, embora a palavra seja genérica, no contexto de processadores, é bem claro que a gente está falando em redução de tempo, né? Geralmente a gente usa performance aqui para redução de tempo, tá? De execução. São várias métricas para a gente avaliar essa questão do tempo de execução, tá? Uma delas que a gente usa muito nesse curso é chamada de CPI, tá? Ciclos por instrução, tá? Então, você tem programas, são na verdade, conjunto de instruções. Então, um programa é um montão de instruções que deve ser executado. Tá? Esse montão de instruções executadas vai ser executado num montão de ciclos. Né? Então, o que a gente tem é uma quantidade de ciclos e uma quantidade de instruções no final, né, que foram executadas. Se a gente dividir a quantidade de ciclos pela quantidade de instruções, a gente tem o chamado CPI. Tá? Então, é um carimbozinho de desempenho do processador. Ó, o CPI dessa execução, né, foi X. Tá? Então, por exemplo, são necessários 50 milhões de ciclos, né, do seu processador ali para executar 10 milhões de instruções. Então, o CPI médio é 5. Tá? Geralmente, a gente chama de CPI médio, seria o termo correto, né, o CPI médio. Mas se eu falar só CPI, eu estou falando dessa média também, né, que é uma relação entre quantidade de ciclos e quantidade de instruções. Tá? Você vê que é uma métrica que está olhando só do ponto de vista do processador. Tá? Se esses 50 milhões de ciclos, né, aqui, ó, estou falando ciclos de CPU, tá? Não está contando um monte de coisas que pode acontecer, como, por exemplo, no meio dessa execução, a execução ser suspensa, por exemplo, o teu programa estava rodando, mas o SO tirou seu programa de execução para colocar outra coisa mais necessária naquele momento e depois devolveu ele para execução, né? Esse tempo em que o seu programa não ficou em execução, que é um tempo lá, sei lá, um tempo que o SO bloqueou ele, não deve contar, né? Não deve contar para o CPI. Então, a gente está falando de ciclos de execução de fato, tá? O tempo que o processador ficou atuando sobre o seu programa. Mas ela é uma métrica bacana para algumas circunstâncias, para algum tipo de avaliação, mas ela é uma métrica ainda muito relaxada, muito solta para várias outras situações, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como escolher entre essas métricas na hora de fazer, inferir, né, alguma coisa sobre o desempenho dos processadores, tá? A métrica CPU, o tempo de CPU, né, CPU time, a gente levaria em consideração todos os ciclos que você gastou no processador, né, na CPU, para executar aquele trecho de código ou aquele programa, e divide isso pela frequência ou a taxa de clock. Tá? Que é a mesma coisa que ciclos de CPU vezes o tempo de um ciclo do clock. Tá? Aqui, ó, só para revisar para quem não se lembra, você tem essa situação aqui, ó, frequência 1 sobre P, tá? Vou colocar aqui, a frequência 1 sobre período do clock. Tá? Ou seja, se falar assim, olha, o meu clock tem
meu clock tem 2 nanosegundos, ou seja, um ciclo do clock usa 2 nanosegundos, né, custa ou gasta 2 nanosegundos, a frequência é 1/2 nano, tá? Que vai gerar alguma coisa em gigahertz, ok? Ou em megahertz. Ah, então, a gente vai fazer essa conversão várias vezes aqui para poder se adaptar. Eu encontrei alguns locais para salões de beleza perto de você. Meu celular falou comigo sobre salões de beleza nesse momento. Não entendi por quê. Que palavra que eu falei que ele entendeu? Ah, mega hair. Ele entendeu. Eu falei megahertz. Ele entendeu mega hair, que é um negócio que você faz no cabelo, e ele me interrompeu para me mandar para um salão de cabeleireiro fazer mega hair. Ou seja, meu telefone manda em mim. Ele quer mandar na nossa vida, né? Outro dia eu estava dando aula, eu também não sei que palavra que eu falei, que a bonitinha aqui do meu telefone falou assim, definição de jumento. E começou a falar definição de jumento. Gente, de onde que ela pegou a palavra jumento em plena aula para poder interromper a aula falando de jumento? Eu fiquei muito de cara nesse dia. Próxima vez eu abaixo aqui o telefone para não acontecer. Tá, vamos lá, vamos ver se eu volto onde eu estava aqui, ó. Pessoal, relação entre frequência e período do clock, ó. A gente vai fazer, por exemplo, um processador de 1 GHz, ele tem ciclos de 1 nanosegundo. Tá? Essa é a relação aqui, ó. 1 GHz, porque giga é 10 a nona, e nanosegundos é 10 a menos 9, tá? Então, 1 GHz tem ciclo, o ciclo do clock, ciclo de 1 nanosegundo, tá? Guardem essa relaçãozinha na cabeça, porque ela vai ajudar bastante na hora de fazer conversões, tá? Se a gente estiver falando de 2 GHz, eu estou falando de um processador mais rápido, tá? Eu tenho ciclos de meio nanosegundo. Se eu estiver falando de um processador de 500 MHz, metade ali de 1 GB, mais ou menos, na metade, eu estou falando de ciclos de 2 nanosegundos. Ah, então existe uma... vou usar nos exercícios sempre valores bem simples, tá? Para vocês não terem que fazer cálculos aqui. Geralmente esses aqui. Tá? Mas a relação de frequência do processador e o tempo do ciclo é essa primeira que ajuda a gente a não se esquecer mais. Tá? Então, por que eu estou falando de tempo de ciclo? Porque tem hora que eu vou falar, a gente vai falar de frequência, aí você usa aqui no denominador. E tem hora que eu vou falar, eu já dou o tempo do ciclo, você não precisa fazer, né, nenhum tipo de conversão aqui, você já usa multiplicando a quantidade de ciclos de CPU. O que é bem óbvio, né? Você gasta 1000 ciclos, né? Cada ciclo gasta 1 nanosegundo, então você tem agora uma estimativa de 1000 vezes 1, 1000 nanosegundos, né? Para executar aquele trecho do programa, tá? E onde que a gente une as duas métricas aqui, ó? No tempo de CPU, se você conhece o CPI médio, ciclos por instrução, e multiplica pela quantidade de instruções, você já tem os ciclos de CPU, né? E multiplica pelo tempo do ciclo, tem CPU time. Ou seja, tem a mesma relação lá do CPI e do CPU time, a gente pode reescrever de várias maneiras. Oi? Alguém falou? Pode falar aqui. Deu uma cortada, professora. Deu uma cortada? Deu uma cortada, isso foi só para mim, só. Eu não escutei a última parte. Tá. O finalzinho que eu falei, que são várias fórmulas, mas, na verdade, uma vai derivando da outra, tá? Dependendo do que você conhece já do sistema que você está avaliando, vamos supor que você conheça ciclos de CPU, você já pode usar essa primeira aqui, né? Eu não conheço ciclos de CPU, mas eu sei quantas instruções o programa tem e eu consigo descobrir CPI, né? Ou eu já me foi fornecido CPI, eu uso essa fórmula aqui. Né? Então, e não precisa decorar nada, porque é até óbvio, né? As fórmulas são bem simples, né? Eu quero saber quanto tempo eu gastei para executar um trecho de código. Eu vejo quantas instruções aquele trecho tem,
quantos ciclos por instrução aquele trecho gasta e multiplico pelo tempo de cada ciclo, né? Então, no final das contas, eu tenho aí um CPU time, né? Um tempo de CPU em unidades de tempo, tá? O que muitas vezes é a melhor métrica que a gente tem, tá? Que já te fala quanto tempo vai demorar para executar aquele benchmark ou aquele trecho de código. Peguem um caderno, um papel ou façam de cabeça, mas tentem fazer esse exercício aqui com o que a gente acabou de ver, tá? Suponha que um processador tenha frequência de 500 MHz. Acho que cortou, professora. Cortou de novo? Cortou. Oh, que esquisito. Voltou agora? Estabilizou? Depois que você falou 500, o seu áudio sumiu. Sumiu, tá. Para mim aqui parece que tá tudo normal, mas às vezes alguma oscilação aqui na internet. O que eu queria que vocês fizessem é rapidamente aplicar isso que a gente acabou de ver sobre desempenho nesse probleminha aqui. Tá? Um processador tem frequência de 500 MHz e executa um programa X, tá? Em 250 milissegundos. Tá? Quantas instruções são executadas, né, no programa, considerando esse CPI de 5? Tá? Então, joguei alguns valores prontos só para vocês voltarem ali nas fórmulas que a gente acabou de ver. Tá? Se não quiser olhar a fórmula, melhor ainda, porque dá para a gente inferir tudo isso sem grande dificuldade, tá? Vão fazendo de vocês e eu vou digitando aqui. Tá? Para a gente adiantar. Eu tenho tempo de CPU, nesse caso, ó, eu conheço frequência, vou colocar aqui tudo que eu conheço, ó, frequência, tá? Ou taxa de clock. Eu já conheço o tempo de execução, né? Na verdade, eu já conheço o CPU time em milissegundos. Tá? Eu quero saber quantas instruções vão ser executadas, então instruções eu não tenho, mas eu tenho quantos ciclos por instrução, em média, eu gasto. Tá? Então, tá aqui tudo que eu preciso, ó. Eu quero saber instruções, conhecendo o CPI e conhecendo a frequência e conhecendo o tempo de execução. Tá? Então, um programa X gastou 250 milissegundos para executar um conjunto de instruções que eu quero saber quantas são. Né? Durante a execução, ele gastou 5 ciclos por instrução. Tá? Então, aqui não tem nem unidade. Tá? Ciclos por instrução já é a métrica já é a própria unidade. 5 ciclos por instrução, e eu tenho uma frequência associada, na verdade não é frequência aqui, né? É 1 sobre a frequência ou o tempo de ciclo. Deixa eu colocar tempo do ciclo aqui, ou 1 sobre frequência, tá? Aí vocês escolham. Tá? Se quiser dividir pela frequência, pode. Se quiser já colocar tempo de ciclo aqui, também pode. Pela regrinha que eu falei para vocês ali atrás, né, pela conversão, 500 MHz de frequência equivale a qual tempo de ciclo? 2 nanosegundos. 2 nanosegundos, tá? A gente só não pode esquecer das unidades aqui, senão vai dar BO. Só para todo mundo sincronizar aí, a gente está falando em 10 a menos 3 para milissegundos, instruções, vezes 10 vezes 10 a menos 9. Eu já multipliquei 5 por 2 aqui, nanosegundos convertido a 10 a menos 9. Quanto que vai dar isso aqui, pessoal? 250 por 10 ali, vai dar 25, vezes 10 a sexta, é isso? Se eu fizer alguma continha errada, me avisam aí. Professor, ali é milissegundos ou é microsegundos? Ali no meu aqui, milissegundos, tá? Se eu for colocar micro, vou ter que colocar aquele Mzinho estilizado lá de micro, tá? É um M diferente. Então, aqui vamos usar milissegundos, é menos 3.
Microsegundos seria menos 6. E nanosegundos, menos 9. Tá? Então, aqui eu estou falando em milhões, 25 milhões de instruções. Do programa X. Tá? Vou ver se eu não errei continha. 250 por 10, 25. 10 a menos 3 dividido por 10 a nona, vai dar 10 a sexta. Tá? 25 milhões de instruções. Tá? Então, aqui só para a gente fixar uma relação aí entre algumas das informações que a gente pode ter com base em execuções, né, de programas. Tá? Reparem o seguinte, né, o que a gente vai fazer em seguida. Bom, aqui eu tentei descobrir a quantidade de instruções, né, mas olha, eu já tinha tempo, então eu já tinha feito uma execução, né, eu já tinha um tempo de execução da CPU, né, de CPU. Então, eu já tinha CPI, porque também veio de execução, né. E o tempo do ciclo não depende da execução, ele depende do projeto, né? Então ele é fixo. Beleza. Então, conhecendo essas instruções, ficou fácil resolver esse problema, né? Mas a gente executou antes, né? Para poder ter algumas dessas informações. Então, na verdade, deixa eu pular isso aqui só para... Não vai dar para pular. A gente vai falar agora que nem tudo que você vai conseguir analisar no desempenho vai ser algo baseado em uma execução prévia, né? Porque, afinal de contas, se você tiver execução prévia, você já tem praticamente todas as métricas prontas, né? Você já sabe o tempo de execução, então para que inferir algo, tá? Então, na prática, o que a gente faz é ou fazer benchmark, que a gente chama benchmark, é você executar um conjunto de programas, tá? De repente, para avaliar, comparar dois processadores, executar o mesmo conjunto de programas em dois processadores, né? Isso é fazer um benchmarking, é um processo que a gente faz para poder avaliar se A é melhor do que B, se B é melhor do que A, para aquele benchmark, tá? Então, você fez um monte de execuções. Mas daqui a pouco a gente vai começar a ver que a gente precisa de métricas para estimar, antes de executar, que não sejam dependentes de execução. A gente já vai entrar em algumas delas, tá? Só que antes de chegar a isso, eu tinha esquecido que esse slide aqui, ele estava aqui, para mostrar que, às vezes, né, CPI, a gente falou de CPI médio, mas que em alguns exercícios, em alguns problemas, a gente pode ter CPIs variando de acordo com a quantidade, com a categoria das instruções. Por exemplo, a gente faz um projeto do processador que, para as instruções de soma e subtração, gastam 3 ciclos, tá? Mas para fazer branches, que são os desvios, 2 ciclos são suficientes. Para fazer divisão e multiplicação, 10 ciclos são necessários. Então, a gente vai ter CPIs diferentes, tá? Para categorias diferentes de instruções, tá? Então, a gente começa a ter dificuldades aqui. Como que eu categorizo agora qual é o CPI médio? Tá? Então, a gente talvez tenha que fazer médias mesmo. Por exemplo, instruções de ponto flutuante gastando 20. Tá? Ou seja, CPI de ponto flutuante igual a 20. Outras instruções, todas as outras têm um CPI de 4. É um exemplo bem simples aqui. Tá? O meu programa, ele tem 1 milhão de instruções, sendo que 200 mil são pontos flutuantes. Todas as outras 800 mil são de outro tipo, tá? Qual que é o tempo, o CPU time? Tá? Se a gente voltou no mesmo problema, tá? No mesmo problema que a gente tinha antes, só que agora eu não tenho um CPI médio. Eu tenho CPIs de categorias, tá? O que vocês sugerem fazer aqui para a gente calcular um CPI médio, estimar um CPI médio para esse programa? Que sugestão vocês me dão? A mais simples. Eu acho que conseguirem. A mais simples seria você só somar e dividir, né? Mas eu acho que seria mais preciso fazer ponderado, né? Como você sabe o número de instruções. Exatamente. Se né? você sabe o número de instruções que são de ponto flutuante e os que não são ponto flutuante, a gente consegue fazer uma média ponderada ao invés de fazer uma média simples, né? A média simples seria uma estimativa mais grosseira,
né? Mas na falta de outros dados, ela poderia ser um CPI aproximado, tá? Mas ele não seria realista, né? O mais realista aqui é eu fazer uma média ponderada assim, ó. Vamos ver se dá para... qual seria o CPI? Eu vou chamar de CPI AVG. Ai, que ruim que é não ter, ó. CPI médio aqui, tá? Você tem, ó, eram 200 mil pontos flutuantes, né? Então, 0,2, porque equivale a 20%, eu coloquei valores ali para ficar fácil, né? 0,2, porque 20% das instruções, tá? Das 1 milhão de instruções, né? Tem CPI de ponto flutuante, FP. As outras, né? 0,8, as outras equivalente a 80%, tem CPI, vou colocar horas aqui, vou colocar lá no exercício, tá? Então, CPI médio para esse exemplo vai ser 0,2 vezes, já não lembro mais, 20 ciclos, mais... Charles, a sua incumbência aqui é pegar uma calculadora e já me ajudar. Para eu não atrasar. Sempre que tiver continha, se puder, vai fazendo as contas aí para mim. CPI dos outros é 4. 0,2 vezes 20... mais 0,8 vezes 4. Minha garganta hoje amanheceu uma droga. Eu tô tomando vinagre ainda, igual outro dia. Água com vinagre. Deu aí? 3,2 mais 0,4? Não. 4. Mais 4. 7,2, né? É isso? Confirma para mim? Oi? Aqui vai dar 4 e aqui vai dar 3,2, né? 4 mais 3,2. 7,2. O que isso significa? Ó, bom, uma parte gastava 20 ciclos, a outra parte gastava só 4. Tá? Essas que gastavam 20 ciclos correspondiam só a 20% do programa. Então, elas não causaram tanto dano ao CPI, né? Não pioraram tanto o CPI. O CPI das instruções mais rápidas era 4, né? Agora, a média do programa ficou em 7,2. Tá? Então, se a gente já tem o CPI médio, a gente tem aquele cálculo de CPU time, ó, que a gente tinha feito antes lá, usa o CPI AVG aqui dentro, tá? Instruções vezes CPI AVG vezes tempo de ciclo, tá? Não precisamos fazer aqui o restante, mas aí aqui seria esse CPI médio, tá? Quando ele não for dado explicitamente, às vezes a gente tem que calcular com relação à categoria das instruções e ao CPI que varia entre categorias. Tá? Aí a gente tem uma informação mais exata aqui nas estimativas. Tá? Tudo bem com esse exercício? Com os que a gente viu até agora? Tranquilo? Continhas rápidas, né? Ó, esse slide aqui, pessoal, nem preciso entrar nele com calma, porque foi exatamente o que a gente fez ali para trás, digitando junto com vocês, tá? Ele acabou gerando o CPI médio de 7,2, tá? Eu poupei um pouquinho de esforço ali, na nossa conta, eu já coloquei 20% e 80%, e aqui eu fui com mais critérios ali nas continhas, tá? Tem aqui para vocês uma fórmula, né, dos ciclos de CPU quando você tem CPIs que variam, tá? Que é assim, ó, 200 mil instruções vezes o CPI das pontos flutuantes, mais, por isso o somatório, 800 mil instruções com CPI 4, tá? Então, dá essa conta aqui, deu um total de ciclos de 7.200 para executar 1 milhão de instruções, 7 milhões e 200 mil, desculpa,
para executar 1 milhão de instruções, gerou um CPI de 7,2. A fórmula que eu usei aqui está mais resumida, mas diz a mesma coisa, tá? No final, o CPI de CPU time, né, tempo de CPU, aplicando ali, colocando os valores, vai dar 14,4 milissegundos, tá? Com esses novos dados que o exercício forneceu. Tá? Então, aqui eu tenho 14,4 vezes 10 a menos 3 segundos. Tá? Então, fica para vocês esse slide com todas as fórmulas bem aplicadinhas aqui. Tá? E nessa próxima, um resumo do que acabamos de ver de métrica de tempo de CPU. Tá? Ele pode ser ciclos por frequência, pode ser ciclos vezes o tempo de um ciclo, que é o inverso da frequência, e pode ser instruções vezes o CPI médio, vezes o tempo do ciclo, tá? O que vocês preferirem. A unidade aqui vai ser de tempo, né? A unidade final de CPU time é tempo mesmo, alguma unidade de tempo. Aqui a gente justifica bem, ó, instruções do programa, né? Instruções por programa, tá? Ciclos por instrução e segundos por ciclo, tá? Que são as unidades de cada uma dessas variáveis que a gente está usando aqui em cima. No final, cortando aqui instruções por instruções, ciclos por ciclos, a gente fica com segundos para executar o programa. Tá? Então, o CPU time, de forma justificada aqui, vai inferir para a gente ali quantos segundos a gente demora para executar o programa. Só que, geralmente, a gente fica com segundos vezes 10 a menos 3, a menos 6, a menos 9, porque os programas, com os processadores que a gente tem ultimamente, são muito rápidos, né? Pelo menos nos exercícios que a gente faz aqui. Tá? Então, aqui foi resumão. Tá? Tranquilo? Podemos fechar, tá? Eu não vou entrar em SPDAP, porque SPDAP entra em uma lei de Amdahl, e a gente tem que fazer com calma e chegar, fazer exercícios sobre ela para fixar, tá? Então, eu vou parar a aula aqui em CPU Time e abrir para questionamentos ou perguntas, e se depende aí de vocês, do tempo de vocês, aí eu vou liberá-los, tá? Tudo bem? Tá? Esse comecinho, pessoal, tem esse apanhado sobre desempenho, porque a gente depois vai fazer projeto de processador, né? A gente vai projetar, pegar um processador do zero, vamos falar assim, olha, esse processador tem que executar esse conjuntinho de instruções e vamos montar um esquema, né? E como que a gente vai avaliar aquele esquema, né? Aquela versão lógica do processador, com alguns componentes interligados, que vão gerar um determinado CPI para cada instrução. Tudo isso, pessoal, quando a gente coloca isso em pipeline, a gente tem que avaliar, né? Comparar. A versão com pipeline é melhor do que a versão sem pipeline? Como que a gente compara? Usando as métricas, né? Então, tem hora que a gente vai voltar, olha, CPI, a gente vai voltar na métrica MIPS, a gente vai no CPU time, ou seja, a gente vai ter que voltar nessas métricas que agora a gente está vendo com cuidado, tá? E lá para frente a gente só vai citá-las e utilizá-las com mais fluência, assim, né? Mais tranquilidade, tá? Mas agora no começo eu preciso defini-las direitinho para a gente não ter dúvida lá na frente do que significa cada uma delas, tá? Beleza? Até agora a gente ficou com métricas que a gente precisa de uma execução prévia, né? A gente precisa conhecer alguma coisa. Daqui a pouquinho a gente vai começar a estimar. Não conhecendo nada, como que a gente estima o tempo de CPU? Como que a gente estima o tempo de acessar a memória? O que a gente consegue fazer sem ter que ter executado muitas coisas antes, tá? Mas, por enquanto, todas elas precisam ainda de algum processo de benchmarking, né, antes? Algum processo de execução prévia para a gente ter informações aqui para poder fazer previsões, tá? Joinha, turma? Então, resultando... Oi? Alguém falou? Desculpa. Não, você estava falando que tá tudo certo, professora. Ai, obrigada, Gabriel. Então, assim... a gente vai ter 2 vídeos, tá? Quem chamou pode falar. Tem algum simulador que a gente pode testar algumas coisas assim? Sim, tem. Eu acho que o primeiro trabalho a gente vai fazer simulações, sabe? Acho que a gente vai fazer exatamente esse tipo de experimentos, assim, botar coisas para rodar em simulador, né? Porque de repente eu quero colocar para rodar,
eu queria poder colocar para rodar numa máquina com 16 cores. Eu não tenho essa máquina de 16 cores para poder fazer avaliação, né? Então, a gente vai usar um simulador que permite uma modelagem, mesmo que ela não seja com grande precisão, né? Mas permite uma modelagem de um processador com 16 cores e permite a execução de alguns programas ali, e aí a gente vai, usando as estatísticas de execução, fazer algumas estimativas de desempenho, comparação entre um sistema e outro. Vamos olhar, por exemplo, para aquele conjunto de aplicações, foi melhor executar em um processador MIPS ou num processador ARM com a mesma quantidade de cores, né? Esse tipo de coisa dá para a gente fazer em simulação. Vou passar aqui, digitar aqui para vocês. Vocês podem ir olhando já o simulador, tá? Que eu pretendo utilizar. Eu tô falando pretendo, porque assim, se eu achasse outro agora, mais simples, e que desse tempo de eu testar ou aprender a usar e poder ajudar vocês, eu faria. Mas esse eu já tenho domínio, porque foi parte do meu doutorado, e aí eu já utilizei bastante. Né? A gente tem aqui o Charles, que já utilizou também, né, Charles? Foi, né? Você usou o ano passado, né? Para dar assistência. A Raíssa, que é aluna de mestrado, que está fazendo estágio de docência nessa disciplina, não sei se ela está presente ou não, mas ela já sabe usar, então a gente pode dar assistência para vocês. Tá? Se vocês olharem lá no YouTube, no mesmo... Gente, eu criei ontem um negócio lá. Aliás, eu já tinha um canal do YouTube que eu nem lembrava. Porque uma vez eu tive que apresentar um trabalho fora daqui e precisava colocar no YouTube, então eu criei um canal lá e coloquei aquele vídeo. E me esqueci, tá? Desde 2014 não tinha nada. Mas ontem eu fui lá e coloquei o vídeo para vocês. Da aula, vou colocar os de hoje também, e lá tem uma apresentação bem rápida desse MPSoft Bench, tá? E o site, onde vocês vão achar mais informações, e aí sim, mais precisas, e com o código já, para vocês baixarem, instalarem tudo, vai ser nesse site aqui, artc.org, eu acho que é artc.org, e dentro dele lá tem uma seção, uma página lá dentro do site sobre o MPSoft Bench, que tem tutorial, já dá para instalar. Quem quiser começar, fica à vontade, tá? E quem quiser esperar mais para frente, também não vai ter, não tem nenhum problema, tá? A gente deve usar isso num primeiro trabalho de experimentações, ok? Vou finalizar a gravação, para não